declaro aberta a presente reunião da CCJ da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o projeto 105/93/2022 do deputado Lissauer Vieira, que assegura às mulheres o direito que especifica. Fica assegurado às mulheres o direito de ter acompanhante de sua livre escolha nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos em procedimento cirúrgico ou qualquer outro que exija a sedação. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relator deputado Wilde Cambão, que fiquem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o processo 1698/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 1, de 8 de março de 2022. Autor, deputado Lissauer Vieira. Assunto: reconhece às pessoas portadoras de doenças do lúpus e ataxia o direito de atendimento prioritário e estabelece outras providências. Relatório do deputado Wilde Cambão foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relatório do deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 1748/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei número 40, de 22 de março de 2022, do deputado delegado Humberto Teófilo, que proíbe a cobrança de despesa relativa à estada de veículo apreendido ou removido nas situações que especifica. Relatório do deputado Rubens Marques foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Se concordar com o relatório do deputado Wilde, do deputado Rubens, fique como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 1802/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 65, de 24 de março de 2022, da Governadoria, que reconhece o risco da atividade de atirador desportivo nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826, Estatuto do Desarmamento, de 22 de dezembro de 2003. Relatório do deputado Wilde Cambão foi pela manutenção do veto. Está em discussão o parecer do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relatório do deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 2036/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei complementar número 4, de 13 de abril de 2022. Deputado Bruno Peixoto, que altera a lei complementar número 161, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Estado de Goiás e dá outras providências, e a lei complementar número 133, de 1º de novembro de 2017, que dispõe sobre normas para encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do Executivo Financeiro. Relatório do deputado Wilde Cambão foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Se concordarem com o relatório do deputado Wilde, que fique como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2122/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei número 77, de 31 de março de 2022. Deputado delegado Humberto Teófilo propõe alterar a lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública estadual. Relatório do deputado Rubens Marques foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Desculpa, do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens Marques, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 100/08/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 110, 19 de abril de 2022, deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a possibilidade de realização de interrogatório por sistema de videoconferência no âmbito das delegacias de polícia do Estado de Goiás. Relatório do deputado Wilde Cambão foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão.
Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Wilde, que fica como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 152/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 75, de 31 de março de 2022, deputado Chico GL, que institui a nova política tributária do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator, deputado Rubens Marques, foi pela manutenção do veto. Sem discussão, relator, deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 154/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 104, 19 de abril de 2022, do deputado delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre a implantação de técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da rede pública estadual e da outras providências. Relator, deputado Rubens Marques, foi pela manutenção do veto. Está em discussão, relator, deputado Rubens. Encerrado. Aqueles que concordarem com o relator do deputado Rubens, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 101/51/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 189, de 20 de abril de 2022, do deputado Gustavo Seba, que dispõe sobre a criação de espaços fechados denominados área PET no âmbito do Estado de Goiás, nos locais de lazer que especifica. Relator, deputado Rubens Marques, foi pela manutenção do veto. Está em discussão, relator, deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação projeto 102/59/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 242, de 20 de abril de 2022, do deputado Wilde Cambão, que institui a política estadual Água Limpa nos estabelecimentos públicos. Relator, deputado Rubens Marques, foi pela manutenção do veto. Está em discussão o relator, deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo número 101/23/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 187, de 20 de abril de 2022, do deputado Iso Moreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginástica, musculação e afins no Estado de Goiás manterem em local de fácil acesso kits de primeiros socorros nas condições em que especifica e dá outras providências. Relator, deputado Rubens Marques, parecer pela manutenção parcial do veto. Tem discussão, relator, deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/63/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 199, de 20 de abril de 2022, do deputado Gustavo Seba, que dispõe essencialmente sobre a proibição no Estado de Goiás de vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de produtos que especifica, por qualquer meio e forma, ainda que a título gratuito, a crianças e adolescentes, bem como revoga a Lei 17.702, de 12 de julho de 2010. Relator, deputado Rubens Marques, parecer pela manutenção parcial do veto. Está em discussão, relator, deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2251/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei número 82, de 7 de abril de 2022, do deputado Carlos Cabral. Altera a Lei 15.569, de 18 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a obrigação da operadora de plano de assistência à saúde de fornecer aos consumidores a documentação que especifica. Relator, deputado Wilde Cambão, foi parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator do deputado Wilde Cambão. Encerrado. Em votação. Os que concordaram com o relator do deputado Wilde Cambão, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 153/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 103, 19 de abril de 2022, do deputado Carlos Cabral, que institui a política de assistência fonoaudiológica, psicológica e social na rede pública estadual de ensino. Relator, deputado Rubens Marques, com parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator, deputado Rubens.
Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator, deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 157/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 113, 19 de abril de 2022. Deputado doutor Antônio, estabelece as normas para o serviço de atendimento médico de urgência contra a remoção de pacientes para hospitais privados e da outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/55/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 195, de 20 de abril de 2022, da deputada delegada Adriana Corse, que institui a política estadual de estímulo à utilização de energia renovável, sustentável e limpa no Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto, pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/85/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 211, de 20 de abril de 2022, do deputado Gustavo Seba, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação para acompanhantes de parturientes, crianças e idosos em hospitais públicos e privados no âmbito do Estado de Goiás. Relator deputado Humberto Teófilo, com parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto Teófilo, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/89/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 219, de 20 de abril de 2022, deputado Paulo Trabalho, que torna obrigatório nas escolas da rede estadual de ensino a disponibilização de um serviço de alerta com a instalação de uma linha telefônica específica para o recebimento de denúncias de crimes e de atos de violência que esteja acontecendo ou na iminência de ocorrer no ambiente escolar. Relator deputado Humberto Teófilo, com parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 3663/2020 do deputado delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre o auxílio especial a ser pago pelo Estado aos dependentes de profissionais das áreas de saúde ou de atividades auxiliares essenciais no âmbito do Estado de Goiás. Relator deputado Hélio de Souza, com parecer por diligência. Foi pedido vista do deputado Bruno Peixoto, sem manifestação. Aprovada a diligência, o relatório foi redistribuído para o relator deputado Vinícius Cirqueira e depois distribuído para o deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 5132/2020 do deputado delegado Eduardo Prado, que altera a lei 19.962, de 3 de janeiro de 2018, que introduz alterações na estrutura da Secretaria do Estado de Segurança Pública, dispõe sobre a administração penitenciária e dá outras providências. Relator deputado Vinícius Siqueira, foi redistribuído para o deputado Rubens Marques, com parecer por diligência. Aprovada a diligência, o parecer conclusivo do deputado Rubens Marques foi favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 5156/2021, deputado Lucas Calil, que altera a lei 14.441, de 29 de maio de 2003, que fica declarada de utilidade pública a Associação Pestalozzi de Itaberaí, situada à Avenida Pio 12, Galeria Dávila, Sala 10, Centro, Itaberaí. Relator deputado Vinícius Siqueira, parecer por diligência. Aprovada a diligência, o processo foi distribuído para o deputado doutor Antônio, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado doutor Antônio. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado doutor Antônio, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 917/2022 do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a política de prevenção, detecção e controle de trombofilia no âmbito do Estado de Goiás. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde. Encerrada a discussão, em votação.
Os que concordarem com o parecer do deputado Wilde, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 1274-2022 do deputado Caio Salim, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Instituto Social Kairos, com sede no município de Goianésia. Relatório do deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Se concordarem com o relatório do deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1277-2022 do deputado Henrique César, que dispõe sobre a sinalização para estrangeiros e portadores de necessidades especiais no âmbito do Estado de Goiás. Relatório do deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Para cair. Coloque em apreciação o projeto 1396-2022, deputado delegado Adriana Corsa, que dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano, projeto social Cabocla Criações. Relatório do deputado Wilde Cambão, com parecer pela diligência. Aprovado diligência, parecer concluído do deputado Wilde Cambão, foi favorável. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrado. Em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1798-2022 do deputado Vilbão Videl, que institui o marco legal de desfazimento de lixo eletrônico e reconhecimento de equipamentos eletrônicos e da outras providências. Relatório do deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1814-2022 da deputada delegada Adriana Corsa, que cria o protocolo unificado para remoções no Estado de Goiás e da outras providências. Relatório do deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1815-2022 do deputado Hamilton Filho, que altera a lei número 14.715, de 4 de fevereiro de 2004, que regulamenta o inciso 9º do artigo 92 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e define os critérios de sua admissão. Esse projeto foi apensado ao projeto 2206 de 2022. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1819-2022 do deputado Hamilton Filho, que discorre sobre a autorização de entrada de animais domésticos em hospitais para a visitação de pacientes internados. Esse projeto foi apensado ao projeto 1998-2022. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1949-2022 do deputado Max Menezes, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Equestre Camila Costa, com sede no município de Goiânia. Relator deputado Amaury Ribeiro, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Amaury Ribeiro. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordam... Está em votação. Parecer deputado Amaury Ribeiro. Os que concordarem, continue como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2022, deputado Wagner Camargo Neto. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação de Amigos do Bem, com sede no município de Itapuranga, Goiás. Relator deputado Thales Barreto. Parecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2111-2022 do deputado Doutor Antônio, que obriga a divulgação de preços em postagens para a realização de vendas pela internet e da outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrado, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto
2151/2022, do deputado Jefferson Rodrigues, que dispõe sobre a liberdade religiosa, institui a política estadual de enfrentamento à intolerância religiosa e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2154/2022, deputado Lucas Calil, que define as medidas da faixa de domínio na rodovia estadual GO 575 da outras providências. Relator deputado Rubens Marques, comparecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 2209/2022 do deputado Virmão Escruvinel e outros. Concede título de cidadania que especifica a Daniel Warnen Santana Duarte. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Wilde, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2353/2022, deputado Bruno Peixoto e outros. Concede título honorífico de cidadania que especifica a Alexandre Pinto Lourenço. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Wilde, ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o processo 133/2022 do deputado Coronel Adailton, que estabelece critérios para a substituição dos veículos utilizados nos transportes escolares do Estado de Goiás. Esse foi para o Vilmondes ou para o Rubens? Estou falando que o projeto foi... mas é outro projeto? Esse aqui é um, aqui é outro. O que está aqui? Vamos embora aqui. Ah, tá bom. Esse projeto está pensado ao projeto 2155/2022. Relatório do deputado Rubens Marques. Está em discussão o relatório do deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo número 137/2022 do deputado Amaury Ribeiro, que concede isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS e do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA, nos casos que especifica. Relator, esse projeto foi apensado ao projeto 10204/2022 e 10172/2022. O relatório é do deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens. Encerrada a discussão em votação. Os que concordarem com o relator deputado Rubens, fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 176/2022 do deputado Carlos Stalim, que altera a Lei 14.771, de 12 de maio de 2004, que cria a campanha Doe Sangue, visando aumentar os estoques de sangue nos bancos de sangue do Estado de Goiás e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10103/2022 do deputado Henrique César, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Evangélica Betel, com sede no município de Mara Rosa, Goiás. Relator deputado Rubens Marques, com parecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Rubens. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10104/2022 da deputada delegada Adriana Corse, que institui o Programa Estadual de Contratação de Aprendizes em Situação de Vulnerabilidade ou Risco Social residente no Estado de Goiás. Relator deputado Humberto Teófilo, com parecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto, que continue como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10107/2022 do deputado Paulo César Martins, que institui a obrigatoriedade de permanência de, no mínimo, um policial militar em cada estabelecimento da rede estadual de ensino. Relator deputado Humberto Teófilo, parecer favorável. Foi pedido isso deputado Lucas Calil, sem manifestação. Está em discussão o relator deputado Humberto Teófilo.
Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/27/2022 do deputado Carlos Salim, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Esportiva Nova Terra de Cristianópolis, com sede do município de Cristianópolis. Relatório do deputado Rubens Marques, com parecer por diligência. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens Marques, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/30/2022 do deputado Rafael Gouveia, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Benedita Lobo, com sede no município de Nova Glória, Goiás. Relatório do deputado Wilde Cambão, com parecer por diligência. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/48/2022 do deputado delegado Humberto Teófilo, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Esportiva Rocha Cobar, com sede no município de Goianira, Goiás. Relatório do deputado Hamilton Filho, com parecer por diligência. Está em discussão o relatório do deputado Hamilton Filho. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Hamilton, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o processo 102/75/2022 do deputado Thales Barreto, que altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. Acrescenta o inciso 3 ao parágrafo 3º do artigo 84, para também contemplar com parcelamento em 48 vezes o imposto que incide sobre a transmissão por doação de bens e também inclui o parágrafo 4º, dispondo sobre o parcelamento exclusivo para os produtores rurais. Relatório do deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 12/23/2022 do deputado Cláudio Meirelles, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário que constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, em comunicar o fato de imediato à Polícia Civil. Relatório do deputado delegado Adriana Costa, com parecer favorável. Pedido visto ao deputado Amaury Ribeiro e Virmão de Cruvinel. Voto separado do deputado Amaury Ribeiro foi contrário. Está em discussão o voto separado do deputado Amaury Ribeiro. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Amaury, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 100/22/2022 do deputado Alisson Lima, que dispõe sobre a isenção de taxa referente à emissão de licenciamento referente à primeira aquisição de novo veículo adquirido por microempreendedor individual no Estado de Goiás e da outras providências. Relatório do deputado Rubens Marques, com parecer contrário. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Quero agradecer a todos os deputados, titulares e suplentes da CCJ, bem como os nossos assessores, porque nessa tarde aprovamos aqui 59 projetos que estavam aqui na CCJ. Muito obrigado a todos. E eu encerro a presente reunião.